Olá! Veremos aqui processos de formação de palavras, continuação, né, do que nós já vimos inicialmente nesse capítulo, ok? Então, aqui a gente começa com exercícios, né? A rua da bananeira, restos de arco-íris. Então, abaixo analisamos, né, os exercícios a partir da palavra bananeira e do arco-íris, certo? Na página seguinte, na 31, nós começamos com algumas explicações sobre a formação das palavras, certo? Nós sabemos que existem a derivação, certo? Que é um processo onde nós acrescentamos afixos nas palavras, tanto prefixo quanto sufixos, ou ambos, certo? Nós veremos a seguir alguns exemplos sobre isso. E também temos a composição, que é quando também podemos juntar duas palavras já existentes para formar uma palavra com um novo significado. Conhecer o processo de formação de palavras possibilita compreender melhor os textos, a intenção dos seus produtores, tanto na oralidade como na escrita. A seguir, estudaremos esses dois processos de formação de palavras, a derivação e a composição. Derivação, processo em que a palavra já existente na nossa língua é chamada de palavra primitiva e, no entanto, ela dá origem a outra palavra, que é a palavra derivada. Então, nessa classificação de derivação, nós temos 6 tipos: prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. A derivação prefixal trata-se de uma palavra formada com um acréscimo de um prefixo ao seu radical. Refazer. Re é um prefixo, fazer é o radical. Desfazer. Des é um prefixo, fazer é o radical, certo? Então, aqui nós formamos duas palavrinhas, o desfazer e o refazer, com prefixos, né, diferentes. Depois, derivação sufixal. Trata-se de uma palavra formada com o acréscimo agora de um sufixo, né, ao seu radical. Finíssimo. Fin é o radical. Íssimo, o sufixo. Fininho. Fin continua o radical. Inho, sufixo. Tá? Então, nós tivemos fininho e finíssimo, dois exemplos em que o radical não mudou, no entanto, o sufixo foi acrescentado de maneiras diferentes. Derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Trata-se do acréscimo de um sufixo e de um prefixo no mesmo radical. Ó, radical aqui, flor. Então, eu acrescentei um prefixo, re, e um sufixo, esser, formando a palavra reflorescer. Aqui no gráfico dá para a gente ver bem. Re, prefixo, flor, radical, esser, sufixo. Neste outro exemplo, nós temos a palavra desigualdade, sendo que o igual é o radical. Então, ó, des é o meu prefixo, igual, radical, dade, sufixo. Na derivação prefixal e sufixal, se eliminarmos o sufixo ou o prefixo, com pelo menos uma dessas eliminações, a palavra restante será um termo existente na língua portuguesa. Como, por exemplo, ó, reflorescer. Se eu tirar o re, eu tenho a palavra florescer, que existe na língua portuguesa. Ou desigualdade, se eu tirar o dade, vai ficar desigual, que também é um termo que nós utilizamos normalmente na língua portuguesa, tá? Na página 33, ele nos mostra a derivação parasintética, tá? Que é o acréscimo simultâneo de um prefixo e de um sufixo ao radical, porém com uma diferença bem distinta da derivação prefixal e sufixal. Porque lá, quando nós desmontávamos a palavra que ficava
Restante existe na língua portuguesa. Já aqui não. Se nós desmontarmos a palavra, essa palavra que foi criada a partir desse desmonte, né, não existe na nossa língua portuguesa. Vamos ver isso na prática. Entardecer. Em, eu tenho o prefixo, radical, tarde, e ecer, o sufixo. Tá? Nessa outra palavra, anoitecer. A é o prefixo, noite. Radical, ecer é o sufixo, certo? Então, vamos ver agora. Para assegurar-se de que se trata de uma derivação parasintética, elimine o sufixo ou o prefixo e verifique se a palavra que resta existe na língua portuguesa. Por exemplo, na palavra anoitecer, foi acrescentado o prefixo a e o sufixo ecer, ao radical noite. Se um destes dois afixos for eliminado, a palavra restante, ela não existe na língua portuguesa. Ou seja, sem o a, fica a palavra anoitecer. Não existe essa palavra na língua portuguesa. E se eu tirar o ecer, né, fica a noite. Não existe essa palavra à noite conjuntamente, né? Nós até conhecemos a noite, mas palavras diferentes. A preposição, noite, o meu substantivo, ok? E essa é a grande diferença, né, entre a parasintética e a derivação prefixal e sufixal, ok? Atentem-se a isso. Derivação regressiva. As palavras são formadas a partir de verbos terminados em ar ou em er, os quais são acrescentados as vogais a, ou e, ou o. No caso, debater, debate. Gritar, grito, tá? Então, sempre vai se tratar de um verbo terminado aqui com essas terminações, né? Mais da primeira e da segunda conjugações, como vocês podem perceber, tá? E derivação imprópria é quando há a mudança de classe gramatical da palavra, sem que haja acréscimo algum ou supressão, eliminação, né, de elementos em sua forma. Por exemplo, as garotas saíram para o jantar. O jantar estava uma delícia. Então, nesse primeiro exemplo das garotas, é o verbo jantar, né? Sair para jantar. E aqui ele é um substantivo. O jantar estava uma delícia, né? Toda a comida, o jantar em si estava uma delícia, ok? Então, olha, a derivação são essas 6 classificações que nós vimos agora, tá? Já a composição, ela é apenas 2 formas de existência, né? A composição por justaposição e a composição por aglutinação. Vamos ver o que significa cada uma delas. Composição por justaposição. Trata-se da união de 2 palavras sem que haja mudança da pronúncia delas, certo? Ou seja, continuam sendo pronunciadas e escritas exatamente como antes da sua composição. Por exemplo, ó, passatempo é a palavra passa mais palavra tempo, passatempo. Gira e sol, gira mais sol. Aqui houve só um acréscimo do S, por conta que se eu tivesse um S só, seria som de Z, né? Mas aqui eu tenho 2 para eliminar esse som de Z e trazer novamente o som do S, girassol, ok? Então aqui, composição por aglutinação ocorre quando, após a composição, uma das palavras sofre um pouquinho de modificação, ou na sua pronúncia ou na sua grafia, tá? Então, ó, verifique, boquiaberto. Boca mais aberto, significa a boca aberta, né? Mas aqui ficaria estranho se eu dissesse boca aberto, né? Então, nós adaptamos, né? Colocamos esse que aqui, ó, boqui aberto, tá? E a palavra embora, que é em mais boa mais hora, tá? Ó, em boa hora. Tudo isso de palavras num único significado aqui, ó, embora, nessa junção que é chamada por aglutinação.
porque se perde ou na grafia ou até mesmo na pronúncia essas formas de falar, certo? A gente faz tipo uma adaptação para tudo isso que eu quero dizer, né? Igual aqui também eu fiz uma adaptação à palavra, mudando assim a sua grafia e também a sua pronúncia. Já nessa página, a gente tem algumas anotações importantes a respeito de prefixos e sufixos. Os prefixos e os sufixos, eles expressam diversos sentidos, modificando o significado dos radicais que os acompanham. Conheça alguns deles. Reparem no prefixo. Anti, condição contrária, antiaéreo, antiácido. Contra, também uma posição oposta ou contrária. Contramão, contrapor. Des é uma separação, uma ação contrária, uma negação. Desonesto, né? A ação contrária de honesto. Desocupar e assim por diante. Os sufixos ada, ferimento ou um golpe feito por instrumentos, medida ou quantidade de multidão, alimentos ou bebidas, movimentos de duração prolongada, por exemplo, pincelada, né? Então, ele vai demorar um certo tempo para que eu faça esse tipo de movimento. Tigelada, né, significa o movimento de alguma coisa, né, jogando para o outro. Eiro, eira, ofícios ou ocupações, nome também de árvores ou arbustos, objetos, lugares que servem para guardar alguma coisa. Objetos de uso pessoal, noção coletiva de quantidade ou de intensidade. Carteiro, né, uma ocupação, um ofício. Laranjeira, a árvore. Açucareiro, um suporte, né? Banheira, um local onde se pode banhar-se. Cabeleira, uma pessoa que tem um cabelo exagerado, tá? Então, olha, outros processos de formação, mais um deles é a onomatopeia, tá? Que muito embora dentro das figuras de linguagem ela também é considerada como uma, ela também é encaixada nesse processo de formação de palavras. Porque qual é o intuito da onomatopeia? Né? Transferir para nós, por meio gráfico, a imitação do som ou de um ruído. Ok? O recurso linguístico usado para formar palavras por meio da imitação de sons ou de ruídos produzidos por vozes de animais, objetos, fenômenos naturais, instrumentos musicais, campainhas, entre outros, qualquer tipo de som, né, recebe o nome de onomatopeia. Tá? Então, gente, a partir dessas explicações, vocês já podem fazer os exercícios dessa página 34, tá? E depois aqui, ó, 35 a partir de atividades e 36 exercícios restante do 1, né? 2, 3. Ó, tá? Então, até a página 36 é possível que vocês façam para fazermos a conferência na aula online. Obrigada e até lá!